Dispõe-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiz seu santo. Bendiz a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, te coroa de piedade e de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra de Deus já nos fala que nós devemos bendizer ao Senhor tudo que há em nós. Tem que bendizer e glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele foi que nos fez para quê? Para adorar, exaltar e agradecer seu santo e glorioso nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Chamar os jovens, como está louvando os jovens, logo após os jovens, as irmãs, também está com oportunidade para
de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 cachos de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. O João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviver, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Que você conhece assim, ele é do meu tempo e nós vamos cantar. Quantas vezes, Fleber, quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir, nada adiantou. Foi tudo em vão, oh irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama, Deus te ama, assim como tu és, e mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o teu Senhor
tente um pouco mais. Glória a Deus. Quem sabe hoje aqui, angústias vão, eu creio, e gozará Perfeita paz. uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Aleluia. E Glória a Deus. quiseste então mudar o teu pensar, que o modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa, meu irmão, eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. E mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, o Deus Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez. Vai em frente, pense um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez. Vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Glória a Deus. Aleluia. E tente um pouco mais. Glória a Deus. Obrigado, Roberto. Temos de casa com o nosso coração triste, muitas vezes, e abatido, mas através do louvor, da palavra, nós somos renovados, a nossa fé é acrescentada, e por isso estamos alegres nesta noite. Isaías capítulo 59, versículo 1, está escrito assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aleluia. Nós sabemos que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu sei que muitas das vezes nós temos orado, apresentado a nossa família, porque o nosso maior desejo do nosso coração é ver a nossa família servida ao Senhor. Aleluia. Pois nós temos orado e essa oração tem chegado até o trono da graça, porque a palavra que nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Eu sei que o Senhor irá salvar a nossa família para o crescimento do reino do Senhor aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não devemos se cansar de orar e apresentar a nossa família ao Senhor, porque no momento certo o Senhor irá salvar, o Senhor irá transformar para a glória de Deus Pai. Eu sei, meus irmãos, que muitas das vezes nós oramos ao Senhor e muitas das vezes nós até pensamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração, mas nós devemos perseverar orando e crendo no Senhor, porque quando nós oramos com fé, aleluia, muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal,
mas nós temos que orar com fé, crendo no Senhor, que no momento certo o Senhor irá salvar a nossa família. E eu agradeço a oportunidade que tive em nome do Senhor Jesus. Ser excluído, mas Ele me viu, Ele me viu. E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois para Ele não importa se é leigo ou doutor. Quando escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade, escolhe o menor que tem caridade. Pode se alegrar, pois Ele viu você, Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem afilandar, Ele viu você sem você dar o nome, Ele viu você sem ninguém lhe indicar, Ele viu você entre os seus irmãos, Ele viu você, então receba unção, adore, exalte, cante e receba poder, pois Ele viu você. Aleluia. Eu tinha tudo para não ser nada, eu tinha tudo para ser esquecido, eu tinha tudo para ser rejeitado, eu tinha tudo para ser excluído, mas Ele me viu, Ele me viu. E quando Ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou, pois para Ele não importa se é leigo ou doutor. Quando escolhe, está escolhido, é dele o querer. Ele ainda vai no presídio, na roça ou na cidade, escolhe o menor sem ter caridade. Pode se alegrar, pois Ele viu você, Ele viu você, agora é sua vez. Ele viu você sem afilandar, Ele viu você sem você dar o nome, Ele viu você sem ninguém lhe indicar, Ele viu você entre os seus irmãos, Ele viu você, então receba unção, adore, exalte, cante e receba poder, pois Ele viu você. Ele viu você. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus com a nossa pregadora irmã Eliane. E eu queria deixar registrado aqui a quantidade de talentos que a Sinai tem, né? Para a honra e glória do Senhor. E quando eu vejo esses talentos aqui, ainda mais cedo desenvolvidos, né? E eu creio que alegra o coração de Deus. A Sinai é uma igreja abençoada. Glória a Deus, igreja. Graças a Deus, Jesus é bom. Vamos. Cadê o pastor? Tem um pedido de oração. Convido a igreja para ficar de pé. A nossa irmã, a irmã Maria do Carmo, ainda está hospitalizada? Saiu? Tá, nós vamos chamar o pastor Pedro, que ele não vai pregar, tá? Vai orar pela irmã Maria do Carmo e por todos os irmãos enfermos, né? Estamos enfrentando aí uma virose forte que tem tirado o sono de algumas pessoas, o sossego de muita gente. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Ele é que é o dono do milagre. O pastor Pedro vai orar, apresentar a irmã Maria do Carmo e vai orar a irmã Eliane. Glória a Deus. Vamos orar. Tem também a mãe da irmã Eliane, a irmã Naide, a Eloá, os irmãos que estão
precisando das nossas orações. Maravilhoso Deus, eterno Pai celestial, diante da tua real presença nós estamos, e a tua palavra diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Apresentamos, Senhor, a tua serva, a irmã Maria do Carmo, a irmã Nailde, Senhor, e a irmã Eloá. Ó Deus de infinita graça e misericórdia, a tua palavra diz no Salmo 70 e o verso de número 1: apressa-te, ó Deus, em socorrer-me. Apresentamos também a irmã Bete, Senhor. Ó amado Jesus, a tua palavra diz que tu és bom e as tuas misericórdias dura de geração em geração. Esta igreja está de pé, invocando o teu nome, nesta oração intercessória, em favor dos nossos irmãos que precisam e necessitam de um socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Senhor, estende as tuas mãos saradoras e em nome de Jesus repreende toda a enfermidade, ó Deus, e cura as tuas filhas e glorifica o teu nome para a glória e para o louvor do teu nome. É o que nós já te oramos e por fé nós te agradecemos agora e para todo sempre. Amém. Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Para nós é um privilégio, né, amados, estar aqui dia de domingo, né, pregando no culto de senhoras. Eu acho que a igreja pensava que era o pastor, né, mas aprove a Deus a missionária falar comigo, até disse que era ela, né, mas a gente está aqui para a honra e a glória do seu santo nome. Eu quero aqui, sem perda de tempo, ler com os irmãos em Mateus 15, 21. Livro de Mateus, capítulo 15, 21. Amém? Podemos ler? Nos diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amados, esse texto aqui, nós tiramos uma grande lição desse texto. Nos fala de uma mulher cananeia. A Bíblia não relata o seu nome. Ela é conhecida como a mulher cananeia ou a mulher serofenícia. E também nós só vemos esse texto aqui nos dois evangelhos, Mateus 15, 21 e Marcos 7, 24. Nos fala dessa mulher aqui, dessa mulher cananeia. Nos diz o texto que Jesus ele se retirou para os lados de Tiro e Sidom, a fim de descansar, porque provavelmente ele estava cansado, porque nós sabemos que naquela época, quando Jesus andava, os discípulos o acompanhavam e também uma grande multidão.
E eu creio que ele se retirou para aqueles lados para descansar. Mas uma mãe que estava com sua filha endemoniada, ela precisava de um milagre para sua filha, porque a sua filha estava em casa endemoniada. E essa mulher aqui, ela era cananeia, ela era descendente dos antigos inimigos dos judeus, dos cananeus. Ela soube da sua presença, que Jesus estava naqueles lados, e ela se levantou para buscar Jesus por um milagre pela sua filha, que estava em casa. Amados, aquela mãe, ela estava sofrendo por ver a sua filha naquele estado, endemoniada. E nós sabemos que a primeira coisa que ela faz é no versículo 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava ao Senhor. Mesmo ela não sendo da linhagem de Davi, de Jesus, ela reconheceu que Jesus era filho de Davi. Ela era cananeia, mas ela não se importou com aquilo que as pessoas iriam falar dela, porque ela não era da mesma linhagem de Jesus. Ela queria um milagre para sua filha, que ela deixou em casa. Mas aquela mãe, ela se levantou. Ela se levantou para fazer alguma coisa pela sua filha, porque qual é a mãe que tem dos seus filhos, ou esposo, qualquer membro da família, vendo-a sofrendo de qualquer enfermidade, não se levanta para fazer alguma coisa? E aquela mãe, ela teve uma atitude muito importante. Ela se levantou e foi atrás de Jesus naquelas partes de Tiro e Sidom, porque ela sabia que só Jesus poderia lhe dar a saúde da sua filha. E aquela mãe, ela clamava, ela vinha gritando atrás de Jesus no discípulo, aleluia. E ele, porém, não lhe respondeu. Quando no momento que ela clamou ao Senhor, o Senhor não lhe respondeu palavra nenhuma, ele ficou em silêncio. O versículo 23 diz assim, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Nós temos aqui uma observação que Jesus, ele permaneceu em silêncio no momento que aquela mãe, ela clamou, porque ela vinha gritando atrás deles. Os discípulos foi que disseram, despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E nós vemos que aqueles gritos daquela mãe não era qualquer grito, não. Era um grito de desespero, que estava desesperada, de uma mãe que estava desesperada por ver a sua filha que estava endemoniada. E quando no momento que ela clamou, Jesus permaneceu em silêncio. Aleluia. Mas Jesus respondeu. No momento que ela clamou, Jesus ficou em silêncio. E Jesus vai imediatamente e diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Por que Jesus disse isso? Porque era uma aliança que ele tinha com aquele povo de Israel, desde Abraão. E ele expressa o pensamento, dirige o pensamento e diz que eu não fui enviado, primeiramente, para levar o evangelho ao povo de Israel, para aquele povo. Aquela mãe, ela permanece ali, no mesmo lugar. No momento que Jesus não lhe responde nada para ela, porque ela estava ali, precisando ouvir Jesus falar para ela. Mas no momento ela não sai de lá. Ela foi insistente, porque a fé dela falava mais alta do que ela. Ela precisava de um milagre. Quem clama, quem busca, é que precisa de um milagre. E ela precisava fazer alguma coisa. Olha, mas no momento de desespero que nós passamos, ou até mesmo enfrentamos, a gente às vezes olha para um lado e para o outro, e a gente não vê nada acontecer. Mas no momento quando a gente se levantar é o ato de você fazer alguma coisa, para fazer alguma coisa, em prol de alguém que precisa de um milagre. Ou você precisa de um milagre, você tem que se levantar para você clamar, para você buscar o Senhor, porque nós sabemos
sabemos que quando a gente clama ao Senhor, o Senhor ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a nossa oração que nós estamos fazendo a Ele. E Ele, a palavra do Senhor diz que Ele não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as nossas orações. No momento que a mãe se levantou, pelaquela filha que estava ali precisando de um milagre, ela ficou ali perseverando aos pés do Senhor. Porque primeiramente ela clamou e ela gritava. E nós sabemos que quando a pessoa grita é no momento de desespero. A pessoa grita no momento difícil que está atravessando. E aquela mãe gritava. Aqueles gritos eram de socorro por aquela filha. Aleluia. E aquela mãe permaneceu ali. E depois que ela clama, aí depois ela adora o Senhor. Aleluia. No 25 diz assim, ó. Ela porém veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Ela precisava de um socorro para aquela filha. Aquela mãe, amados, estava desesperadamente ali, em busca de um socorro para aquela filha que estava em casa. Ela sabia que só Jesus poderia liberar uma palavra de milagre para ela, para aquela filha. Ela sabia, por isso que ela foi atrás de Jesus. E quem clama a Jesus, o seu clamor não é em vão. Nosso clamor, quando a gente clama, o Senhor está dos altos do céu, contemplando, ouvindo a nossa oração. Quando nós clamamos, quando nós choramos diante do Senhor, quando nós derramamos nossas lágrimas diante do Senhor, mesmo que você não fale uma só palavra, mas quando você chora, que suas lágrimas caem no chão e você não sai uma palavra dos seus lábios, mas o Senhor, Ele sabe interpretar cada lágrima que você derrama no chão, Ele sabe interpretar. Então não cesse de clamar, não cesse de buscar o Senhor. O 26 diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Quando o Senhor fala isso para aquela mulher, ela não saiu de lá, ela ficou lá, porque a fé dela falava mais alta. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou assim, não querendo sair do foco da missão. Ele ilustrou isso com a figura de um pai responsável que alimenta os filhos em vez de lançar a comida deles aos cães de estimação. Foi isso que o Senhor quis dizer. Mas aquela mulher, ela poderia ter ido para casa. No momento que o Senhor falou isso para ela poderia até pensar: o Senhor está me chamando de cachorro, né? Cachorrinho, não. Mas a fé daquela mulher falava mais alta do que tudo naquela vida que ela tinha, porque era a filha dela que estava correndo perigo. Mas nós sabemos que quando a pessoa está endemoniada, às vezes é legião, e para sair os demônios é através de oração, jejum. É isso que faz, porque são castras. Às vezes quando as pessoas são acometidas de legião demoníaca, e aquela filha estava naquele estado ali, mas aquela mãe suplicava e queria receber um milagre para a filha que estava em casa. Aleluia. Ela contudo replicou, ou ela contudo respondeu: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela apenas confirmou com o Senhor. E aquela mãe, eu acho esse texto muito interessante, porque aquela mãe não desistiu daquilo que ela queria. E muitas das vezes, nós oramos por um problema para que o Senhor venha resolver, e nós, quando a bênção está bem perto de chegar, a gente desiste. E nós não podemos desistir daquilo que queremos. O Senhor diz em sua palavra: bater, bater e abrir-se-lhe-á. Buscar e encontrar, buscarei e encontrareis, né? Quando você busca, você encontra. Porque nós sabemos que o nosso Deus, quando a gente busca, e essa busca não é de qualquer jeito, tem que ter um processo. Quando nós queremos receber um milagre, queremos receber a vitória, não é de qualquer
qualquer jeito. Essa busca ela vem acompanhada de oração, ela vem acompanhada de leitura da palavra e jejuns. São esses os ingredientes para quem quer alcançar a vitória da parte do Senhor. E não é de qualquer jeito, porque nós sabemos que a gente ora, a gente clama, e o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. E no momento que nós fazemos essa oração, que a gente está esperando uma resposta, às vezes a gente não vê nada acontecer, mas quando a gente insiste, quando a gente busca, o Senhor está ali olhando e contemplando. Foi o caso daquela mãe que não desistiu da sua filha. Ela não poderia sair de lá sem o Senhor liberar uma palavra de milagre para ela. Porque se ela saísse antes do Senhor liberar uma palavra de milagre, a filha não ia ficar sarada ou curada. Ela precisava ouvir o Senhor falar com ela. Foi por isso que ela se levantou. Porque quem precisa ouvir a voz do Senhor tem que se levantar. Aleluia, glória a Deus. Então lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé. O Senhor, Ele viu naquela mulher uma grande fé, que Ele diz para ela, versículo 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia. A filha dela ficou curada. Mas por que o Senhor curou aquela filha? Porque aquela mãe teve uma atitude, se levantou, foi atrás de Jesus em busca desse milagre para a sua filha. E quando aquela mãe chegou em casa, a filha estava ali normal. Os demônios já tinham saído daquela filha. Por quê? Porque a mãe intercedeu por ela. Foi até Jesus, ela teve que fazer alguma coisa. Quando a gente vê o problema acontecendo em casa, a gente não vai cruzar os braços e ficar em casa sentado olhando o problema acontecer, não. A gente tem que ter atitude para se levantar e fazer alguma coisa para você ver o milagre acontecer. Porque Jesus, Ele cura. Jesus, Ele faz o milagre. Jesus, Ele opera. Jesus, Ele age em nosso favor quando você clama. Porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus compassivo e Ele é um Deus de misericórdia, que Ele se compadece dos seus filhos. Mas essa mãe aqui, ela foi recompensada de acordo com a sua fé, quando Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher teve uma fé tão grande, uma fé inabalável, que ela creu na palavra do Senhor. E quando chegou lá, a filha já estava sã, já estava curada. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que sabe, o Deus que cura. Quero dizer para você nesta noite, se você entrou aqui nesta noite precisando ouvir uma palavra, e você até mesmo disse assim: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais as dificuldades que você está enfrentando, mas o que eu tenho para lhe dizer nesta noite: se o problema está acontecendo na sua casa, então se levante, faça alguma coisa com uma mulher cananeia. Não fique olhando para um lado e para o outro e vendo o problema acontecer. Se levante, faça alguma coisa, clame, busque, exalte o nome do Senhor. Tem um hino de Chico Cavalhais que diz assim: se a prova está grande, louve ao Senhor. A prova está grande, amados. Você está passando por prova, louve ao Senhor, porque através do louvor, o Senhor, Ele age, Ele trabalha, porque Ele é um Deus soberano nos céus e na terra. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no mar, Ele manda nos ares, Ele manda em tudo. É Ele que manda. Então não se preocupe nesta noite, acalme seu coração, descanse no Senhor, porque este problema que está tirando o seu
sono. O Senhor, Ele pode resolver, mas para Ele resolver, você tem que fazer alguma coisa, como a mulher cananeia fez. Aleluia! Se levante, ore, louve, aleluia! Oh, glória, oh, aleluia! O nosso Deus, Ele está aqui, aleluia! E eu sinto este Deus soberano. Eu não sei para quem o Senhor está dizendo esta palavra, mas eu quero lhe dizer: não desanime, descanse o seu coração, porque Ele está aqui. Se você chegou aqui hoje para ouvir uma palavra, o Senhor diz nesta noite: descanse o seu coração e clame ao Senhor, porque é o Senhor dos altos céus. Ele está ouvindo o seu clamor. Descanse o teu coração, porque Ele te conhece, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe quando você se levanta, quando você deita, quando você ora, Ele sabe tudo. E ainda que uma palavra não chega na sua boca, e aquilo que nós queremos falar, Ele sabe, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, e Ele é onipotente, e Ele está aqui nesta noite. Por isso, descanse o teu coração no Senhor, porque o Senhor, Ele age, Ele trabalha no silêncio, Ele trabalha de várias formas, e às vezes nós não podemos entender o trabalhar de Deus. Quando a gente passa pela prova, tem um processo, e depois da prova, você vai dizer: eu passei pela prova, não sei como, foi o Senhor que ouviu o seu clamor, e Ele agiu em seu favor. Esse é o nosso Deus. A sua palavra diz também que Ele chama todas as estrelas pelos seus nomes, e nenhuma delas deixa faltar. Nós não sabemos quantas estrelas tem no céu, mas o Senhor, que é soberano, Ele sabe. Ele chama todas pelos seus nomes e nenhuma deixa faltar. E também a sua palavra diz que Ele pega as águas do oceano na concha da sua mão. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus soberano. Ele pode, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E também fala na sua palavra que Ele anda sobre as asas do vento. Ele passeia nas asas do vento para lá e para cá. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode, Ele faz. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. Aleluia. Por isso, só se levante e exalte esse Deus soberano, que pode fazer todas as coisas. E Ele trabalha por aquele que nele confia, e Ele trabalha por aquele que nele espera. Se nós confiamos, se nós estamos esperando, Ele está trabalhando em nosso favor. Este é o nosso Deus vivo, é o nosso Deus soberano. Aleluia. Porque Ele conhece todas as provas que nós passamos. Não há nada que Ele não saiba, e não há nada que Ele não conheça. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe de manhã, quando você se levanta, o que você faz na sua casa. Ele sabe. Eu não sei, mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. E a sua palavra diz também que nada passa despercebido dos seus olhos. Tudo Ele contempla e tudo Ele vê. Por isso, amadas, vamos confiar neste Deus. Vamos buscá-lo todos os dias de nossas vidas, porque a diversidade, ela chega para nós qualquer hora. E quando ela chegar, que bater na nossa porta, que nós estejamos preparados para lidar com as dificuldades quando chegar na nossa porta, quando chegar na nossa casa. Sabemos lidar com as dificuldades, sabemos lidar com os problemas, sabemos lidar com as ondas, que são os problemas que passam. Às vezes a gente pensa que as ondas vão passar sobre a nossa cabeça, os problemas, as diversidades, mas não. Quando a gente passa pela prova, o Senhor, Ele está contemplando, Ele está vendo, Ele vai lhe dar vitória, e você vai ser aprovado, e você vai contar a vitória, porque Ele é Deus soberano. Aleluia. E aquela mulher cananeia,
muito lindo esse texto, porque ela se levantou, ela fez alguma coisa. Se ela tivesse voltado quando o Senhor ficou em silêncio com ela, a filha dela não tinha recebido o milagre, mas era ela que queria, ela que se levantou e foi atrás de Jesus. E Jesus curou aquela filha. E Jesus diz para ela, né? Eu acho lindo esse último versículo. Aleluia. Ó mulher, grande é a tua fé. Foi uma fé grande na palavra que ela teve, porque o Senhor se compadeceu daquela filha. Amados, vamos ficar com esta palavra. Eu sei que é difícil, né, de chegar até aqui. Eu relutei naquela missionária que eu falei que ele queria vir, né, mas a gente não se governa. Quem nos governa é o Senhor. Ele que nos governa. Nós adoramos Ele para a gente estar trazendo uma palavra a quem quer que seja. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra de conforto, né? Para a gente dar aquela palavra. E nós que somos mulheres, o Senhor levantou, temos que ter essa palavra. Não importa a situação que você esteja passando, mas você tem que ter uma boa palavra para dar, quem quer que seja, quando chegar na nossa casa ou quando você vai visitar. Não importa a situação que você esteja passando, só precisa crer, se levantar e buscar ao Senhor, porque quando a gente faz isso, Ele se levanta em nosso favor. Amém. Glória a Deus. A igreja gostaria de agradecer a irmã Eliane pela tua palavra desta noite. Quantos podem dizer amém? Amém. Irmã Eliane, que Deus continue lhe abençoando grandemente, que as suas palavras não fiquem só por aqui na Sinai, nem só pela área 2, tampouco por Miranda do Norte, mas que Deus leve a senhora a ir até os confins da terra, viu? Para a honra e glória do nome do Senhor. A gente não pode negligenciar, né? Quando recebemos um convite da parte do Senhor, ficar com medo. A irmã Helena, ela não ficou com medo, ela ficou preocupada. Mas quem governa a nossa vida não é Jesus? Igreja, quem governa a nossa vida não é Jesus? Então, quando estivermos na direção de Deus, a gente não vai chegar aqui no púlpito, seja qualquer uma de nós, e falar algo que não seja da parte de Deus. Não é verdade? Vamos ficar em pé, encerrarmos o culto nesta noite. O nosso pastor, ele vai orar, hoje ele está só orando. E logo após nós vamos tirar uma foto aqui com toda a igreja. O irmão Alberto vai organizar aqui todo mundo. E nós vamos tirar uma foto com toda a igreja. Ó, minhas irmãs, aqui, fila indiana assim, ó. Tá bom? O irmão Alberto vai organizar aí, com a irmã Márcia, alinhar aí todo mundo, para tirarmos uma foto. Somos gratos a Deus por tudo que Ele fez nesta noite. O próximo mês temos mais um culto do departamento feminino. Então, minhas irmãs vão estudando, que eu sei que todas vocês estudam, né, a Bíblia de vocês, porque, como eu falei aqui, tem muitos e grandes talentos para a honra e glória do Senhor. Pastor Pedro. Glória a Deus. Meus amados, vamos orar e repassar aos irmãos que desta quinta-feira agora, que vem a 8 dias, nós estaremos realizando uma grande cruzada. Será a nossa primeira cruzada que nós estaremos realizando aqui no nosso setor, na nossa área, e será aqui em frente mesmo a Sinai. Nós estaremos, já falamos com o pastor Jordânio para ele vir com a caravana lá da área 1. Falaremos com o pastor Francisco Aristias para vir com a caravana lá da área 6. E vamos ver se nós falamos com o pastor Aguinaldo para vir uma representatividade da área missionária. No nosso setor ficou só a congregação Monte Sinai, congregação Monte Hebron e a lá do Ilumina, Monte Moriá, isso. E aí nós
estaremos nos reorganizando novamente. Eu estou vendo aqui esse contingente de obreiro, e aí eu vou botar vocês para trabalhar. Isso, vocês, eu vou logo avisar que 8 dias vão estudando mais a Bíblia, e aí nós estaremos nos dividindo aos finais de semana para nós estarmos assistenciando essas 2 congregações. Os irmãos já vão estudando, e aí na quarta-feira nós vamos sentar com os dirigentes, já com o irmão Bina, o irmão Branco, para nós estarmos nos reorganizando, né? A irmã Eliane está pedindo aos irmãos que na quarta-feira, domingo que vem, os irmãos não esqueçam de 1 quilo de alimento não perecível, para nós estarmos formando as cestas básicas, para estarmos ajudando os nossos irmãos. Então se programe aí, quinta-feira, é dia 10, né, velho? Quinta-feira, dia 10, né? Isso. Nós estaremos realizando a grande cruzada. E aí, já disse para os pastores que essa cruzada, além de nós estarmos proclamando o Evangelho, nós estaremos botando a equipe de lanche em ação, né? Para nós estarmos vendendo lanche e fazendo um momento ofertório para nós comprarmos os ferros aí, para nós confeccionarmos as grades aí da frente. Tá bom? Então os irmãos nos ajudem em oração, para que tudo venha ocorrer, tudo sob controle, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai celestial, ó Senhor, nós fomos alimentados com a Tua palavra. Agora nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, nos dando um restante de noite abençoada debaixo da Tua graça, uma noite de restauração das forças, Senhor, e de um novo vigor para amanhã, com o Teu favor e graça te servir com alegria e com singeleza em nossos corações. Nos dê uma segunda-feira debaixo da Tua graça, uma terça-feira, Senhor, fazendo em memória do Senhor. Uma quarta-feira, Senhor, estaremos, Senhor, nos congratulando em Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, na quinta-feira, Senhor, ó Deus, queremos estar cheios do Teu Espírito Santo. E na sexta-feira, Senhor, ó Senhor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E no sábado, Senhor, em um grande encontro de bandas, estaremos ao ar livre, Senhor, Te glorificando através dos louvores. E no domingo, Senhor, queremos enaltecer o Teu nome e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias dura de geração em geração. É no nome de Jesus que nós a te oramos e por fé nós te agradecemos, agora e para todo sempre. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja agora e para todo sempre. Todos digam amém.